Pronto, ok. Parou. Parou tudo. Ok? Parou. Vamos com calma. Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos um caso de crime, o caso da família Liggins. Esta família era uma família francesa constituída por pai, mãe e 4 filhos e acredita-se que este caso aconteceu entre o dia 3 e o dia 4 de abril de 2011. O nome do pai da família era Xavier Duponce e na altura que este caso aconteceu ele tinha 50 anos. Ele nasceu em Versalhes, onde conheceu a sua esposa chamada Agnes. Depois eles tiveram 4 filhos. O mais velho era o Arthur, que era um estudante de 20 anos, o Thomas, que estudava música e tinha 18 anos, a Anne, de 16 anos e o Benoit, de 13 anos. Eles eram uma família muito unida e o Xavier tinha uma empresa em Miami e basicamente era uma espécie de agência de viagens, então por essa razão ele viajava muito e a sua esposa Agnes, ela dava aulas numa escola, aulas de religião católica, porque eles eram muito católicos e segundo o que eu percebi durante as minhas pesquisas, ela fazia-o de forma gratuita, portanto ela dava aulas e não recebia nada em troca disso. Os 2 filhos mais velhos, como já andavam na faculdade, só iam a casa aos fins de semana e os 2 mais novos então viviam com os pais. Eles entretanto mudaram-se para Nantes, perto de um lago, e aquela cidade começou a ser bastante conhecida, não só por ser assim uma cidade um bocadinho mais luxuosa. Eles viviam numa rua que era assim uma rua mais cara, mas a casa deles não era assim nada de super luxuoso, sabem? Só a rua é que era realmente uma rua importante e um bocadinho mais cara. Entretanto, algum tempo depois deles se mudarem, o Xavier ligaram para a escola dos filhos e da esposa a dizer que iam faltar durante algum tempo porque estavam bastante doentes. Os colegas da Anne decidiram ir à casa dela ver se conseguiam falar com ela para ver se estava tudo bem, porque ela já estava há muito tempo sem ir à escola, porque ela era uma rapariga que gostava imenso de estudar. E então eles começaram a estranhar o facto de ela estar assim tanto tempo sem ir às aulas e quando eles chegaram à casa dela viram que estava tudo muito fechado e tinha uma luz acesa no andar de cima, então eles calcularam que tinha gente em casa e então esperaram alguns minutos, mas ninguém abriu a porta, então eles foram-se embora. Um dos colegas de turma de um dos filhos do Xavier, eu não consegui obter informação de qual deles, um dos colegas deles disse que achou muito estranha a mensagem que ele recebeu então, do filho de Xavier, porque a forma de escrita era diferente da que ele costumava utilizar, portanto fazia parecer que não foi ele que escreveu a mensagem, mas sim outra pessoa. Poucos dias depois disto, o Xavier enviou cartas para as escolas dos filhos a dizer que a família toda ia emigrar junta para a Austrália e, entretanto, os familiares desta família começaram a receber cartas deles. E estas cartas tinham mais do que uma página e no fim da última página tinha a assinatura de cada um deles, só que as cartas foram escritas a computador. O que ele dizia nas cartas era o seguinte: Olá a todos, mega surpresa! Partimos repentinamente para os Estados Unidos da América em circunstâncias especiais que explicaremos abaixo. Quando leres isso, já não estaremos na França e não voltaremos por um período indefinido. Para além disso, o Xavier nestas cartas explica o porquê desta repentina mudança de França para a América, dando-vos que ele, nas cartas que escreveu para a escola dos filhos, disse que ia para a Austrália e para a família estava a dizer que ia para a América. E ele dizia que era um agente secreto que estava a ajudar o FBI a desmantelar um quartel de drogas. E então ele desenvolve e diz que lá em França o líder do quartel tinha uma boate de onde mandava drogas lá para Miami e por isso é que ele tinha então a empresa dele em Miami, que era o sítio onde ele ia muitas vezes para tentar estar atento a tudo. E ele diz que quando o líder deste quartel descobriu quem é que ele realmente era, mandou matá-lo a ele e à família, então foi por isso que ele teve que fugir para a América para ficar seguro com o FBI. Para além disto, ele pede coisas diferentes e muito específicas a cada membro da família, ou seja, a uma pessoa pede uma coisa, a outra pessoa pede outra,
e ele pede coisas como para irem lá e pegarem no que quisessem e ficarem com as coisas e, por exemplo, também tirarem todas as fotografias e imagens das molduras, deixar tudo vazio. E há uma coisa também que ele pede especificamente, que é para não mexerem no quintal da casa, porque haviam lá coisas que nem eram do dono daquela casa e eles não queriam estar a mexer para não estragarem nada. Entretanto, os familiares foram então fazendo tudo o que o Xavier lhes pediu e eles iam um de cada vez lá à casa buscar as coisas. E alguns dias depois, no dia 23 de abril de 2011, um vizinho desta família, e agora malta, atenção a isto, nunca se queixem dos vossos vizinhos, que são cuscos ou que são seja o que for, porque se não fosse este vizinho, enfim. Basicamente este vizinho começou realmente a achar muito estranho não ver esta família há muitos dias e para além disso ele via o carro da Agnes, que era a mãe desta família, sempre estacionado à porta de casa e sem ser mexido, ou seja, notava-se que ninguém tinha pegado nele, estava exatamente no mesmo sítio já há vários dias, então ele decidiu chamar as autoridades porque realçando que ele não sabia que esta família supostamente tinha então imigrado. Então a polícia chega ao local e começa então a investigar tudo. Eles entram em casa e encontram uma casa vazia, quase que como se ninguém vivesse lá dentro, sabem? Porque as coisas estavam vazias, como eu já disse anteriormente, os quadros estavam vazios a pedido do Xavier. E a única coisa que eles encontraram foram bastantes recibos de compras que foram feitas naquela semana e poucos meses antes também, e eram compras feitas em lojas muito longe, tipo lojas a 3 e 4 horas daquela cidade, e eram compras em grandes quantidades, compras de tipo sacos de lixo pretos e coisas desse género. A polícia decidiu começar a interrogar tanto os vizinhos como familiares e amigos desta família e começaram-se a perceber que o Xavier disse coisas diferentes a cada pessoa. Ele aos vizinhos não disse nada, enquanto que à família disse que ia para os Estados Unidos da América, porque era um agente infiltrado, e à escola dos filhos disse que ia emigrar para a Austrália. E eu acho que me esqueci de referir que quando ele enviou a carta à escola dos filhos a dizer que eles iam emigrar para a Austrália, ele também enviou juntamente com essas cartas um cheque a pagar os meses seguintes da escola deles. E portanto a polícia começou então a achar isto tudo muito estranho e o que eles decidiram fazer foi contactar o FBI para tentar perceber se realmente o Xavier tinha ido para lá com a família, se realmente a história dele era verdadeira, e descobriram que era mentira. O que o FBI disse foi que não tinham ninguém infiltrado com eles de França e que não tinham nenhuma família em segurança deles. E o passo seguinte que a polícia fez foi começar a investigar as cartas que a família recebeu da família Liggins, e então eles começaram a ver cada pedido que foi feito especificamente e houve um pedido que lhes chamou a atenção, que eu já referi anteriormente, que era para ninguém tocar no quintal. E pronto, né, já começa aqui tudo a ficar muito estranho. Então eles começam a investigar o quintal e estavam separados em zonas diferentes a vasculhar as coisas, e uma polícia estava a vasculhar debaixo de uma varanda uns paus de madeira que tinha, e por baixo tinha terra fresca. Então ela começou já a achar aquilo um bocado estranho, e por baixo dessa terra fresca tinha cimento também fresco. Então ela começou a vasculhar e encontrou o braço de uma pessoa. Então foram chamados reforços até que encontraram mais do que um cadáver. E ali estavam os 4 filhos da família e a mãe e 2 cães, que eram os labradores que eles tinham, e todos eles estavam vestidos com a sua roupa de pijama. E quando a autópsia foi feita, os resultados que se descobriram foi que todos tinham sido mortos por uma espingarda de calibre 22 e que tinham no seu organismo remédios para dormir. E nesta altura o que a polícia começou a pensar foi: ok, falta aqui uma pessoa, que era o pai da família Xavier, então provavelmente ou isto foi um ajuste de contas e fugiram com o Xavier,
ou então ele cometeu estes assassinatos. Então a polícia começou a investigar mais a fundo as coisas que nos últimos anos esta família tinha feito. Uma das coisas que eles descobriram foi que em dezembro de 2010 o Xavier entrou para um clube de tiro, então eles foram falar com o dono deste clube de tiro e o que ele disse foi que o Xavier tinha herdado do pai dele, que tinha falecido há pouco tempo, uma espingarda e queria aprender a usá-la. E que depois dessa altura, ou seja, ele entrou em dezembro, em janeiro e fevereiro ele ia lá frequentemente, mas em março ele começou a ir todos os dias e chegou a levar 2 dos seus filhos, que acredita-se que eram os filhos mais velhos. E para além disso, o dono deste clube de tiro disse também que chegou a almoçar com a família. Eles pareciam muito pacíficos, muito unidos e que o Xavier e a Agnes, ou seja, o pai e a mãe da família, estavam de mãos dadas, como se fossem um casal realmente muito feliz e pacífico. Dia 2 de Abril, o Xavier comprou várias coisas. Ele comprou munições para uma arma parecida com a que foi utilizada nos assassinatos e também comprou sacos, detergentes, uma pá, um carrinho de 2 rodas. No dia 3 de Abril, a família saiu junta para ir jantar a um restaurante e no dia 4, o Xavier e o seu filho Thomas foram jantar juntos a outro restaurante e isto foi tudo dito pelos empregados desses restaurantes. E segundo esses empregados, quando o Xavier foi com o Thomas jantar, eles passaram o jantar praticamente sempre calados e sentia-se ali assim, um ambiente um bocadinho pesado. Entretanto, a polícia continuou a investigar e encontraram o carro do Xavier no parque de estacionamento de um hotel e eles começaram a investigar o cartão dele, o cartão de crédito dele, e foi utilizado pela última vez naquele dia e ele tinha pago a estadia em vários hotéis, portanto ele andou a fugir de hotel em hotel e ele não pagou por quartos baratos, mas sim por quartos bastante caros. E ele foi visto pela última vez numa caixa de multibanco, que foi no último dia em que ele usou este cartão, foi visto lá pelas câmaras de vigilância. Para além disso, uma amiga da Agnes disse que poucos dias antes de isto tudo acontecer, a Agnes lhe disse para ela rezar por ela porque ela ia precisar. Entretanto, a polícia começou a investigar a empresa que o Xavier tinha em Miami e eles descobriram que, para além de ser uma espécie de agência de viagens, eles também arranjavam cartões às pessoas. Cartões que vocês basicamente podiam pôr dinheiro e tirar dinheiro e fazer compras e tudo, sem serem descobertos e sem se perceber por onde é que é o dinheiro e como é que entrava e como é que saía. Então a polícia acredita que depois do Xavier deixar de usar o seu cartão de crédito normal, começou a utilizar um destes para conseguir desaparecer. Descobriram também que de 2003 a 2010 a empresa de Xavier faturou apenas $5.000 por ano, o que é pouquíssimo para as despesas que esta família tinha, porque os filhos estudavam em ótimas escolas e só a casa onde eles moravam custava $18.000 por ano, portanto, onde é que estava o dinheiro, o resto do dinheiro, se é que havia, e isso, portanto, a polícia começou a achar realmente muito estranho e perceberam que eles tinham muitas dívidas. Estas dívidas já estavam no valor de €50.000, portanto, imaginem, é impossível, não é? E eles descobriram que a Agnes tinha herdado uma grande quantia de dinheiro e o Xavier destruiu esse dinheiro todo, gastou o dinheiro todo. Realmente estavam numa situação financeira muito, muito má. E depois aqui eu encontrei uma informação, só que encontrei 2 versões diferentes acerca disto. Eu descobri que o Xavier tinha uma amante, e depois, assim, eu nos sítios li que esta amante lhe emprestou dinheiro, mas também li que ele é que lhe tinha dado dinheiro a ela. Portanto, não sei qual das 2 informações é que está correta, mas pronto, ele tinha uma amante. Para além disto, poucos dias antes de isto tudo acontecer, o Xavier chegou mesmo a cancelar o contrato da casa, portanto, ele já estava a mostrar sinais de que realmente eles iam sair dali. Em julho de 2010, o Xavier enviou vários e-mails a vários amigos. Se vocês repararem, julho de 2010, o caso aconteceu em abril de 2011, portanto isto foi uns bons meses antes. Ele diz que futuramente poderiam acontecer acidentes com a sua família e escreveu tudo entre aspas, e disse que esperava que se iniciasse uma investigação
a família acreditar sempre na sua inocência. Entretanto, a polícia nunca mais conseguiu ter novas pistas, novas provas, nada. Nunca mais conseguiram descobrir onde é que o Xavier estava e então o caso acabou por ser arquivado. E em 2015, um jornalista de um jornal francês recebeu uma carta que tinha a fotografia do Xavier com os seus filhos e dizia: "Eu ainda estou vivo". E basicamente nunca mais houveram provas e pistas de nada durante muitos anos, até que a 11 de outubro de 2019, portanto foi bastante recente, isto levou uma reviravolta e esta é uma das razões pelas quais eu quis falar deste caso, porque um homem de 69 anos chamado Guy João, que era luso-francês, ou seja, o pai era francês e a mãe portuguesa, foi confundido com o Xavier e ele estava a viajar de Paris para Glasgow, na Escócia, e basicamente a polícia londrina recebeu a informação de que o Xavier, supostamente o Xavier, estava a viajar com documentos falsos. E portanto, quando o avião aterrou, o Guy João tinha a polícia escocesa toda à espera dele. E por mais que ele tenha dito que não era ele, a mulher dele também estava presente e disse que não era ele, ainda assim ele ficou numa sala fechado sozinho para interrogatório e chegaram então a tirar as impressões digitais para saber quem é que ele era e passou lá à noite até que pronto, a polícia percebeu que ele não era o Xavier. E um amigo dele também chegou a dizer que os documentos dele tinham sido roubados, sim, em 2014. E portanto, é este o caso. Eu acho este caso, a sério, muito triste tudo o que aconteceu, porque está mais do que visto, eu acho, que o Xavier foi quem matou toda a sua família e não se sabe muito bem porquê. Eu acho que para fugir às dívidas todas que ele tinha, porque lá está, ele tinha uma amante, estava cheio de dívidas, tinha gasto a herança toda que a mulher tinha recebido e, portanto, provavelmente também o casamento dele também não estava muito bem, apesar dele passar para os outros que estavam super felizes e era uma família muito unida. Mas eu acho mesmo que ele simplesmente fugiu e matou a família para, como assim dizer, acabar com essas coisas todas e começar uma vida nova sozinho ou até mesmo acompanhado com alguém, porque eu não tive informações de o que é que aconteceu à amante dele, portanto se calhar até fugiu com ela, não sei. Portanto, não se esqueçam de subscrever o canal, pôr o vosso gosto, obviamente, para apoiarem-me aqui o meu trabalho pelo YouTube. Sigam-me também no Instagram, que é Helena Freitas 17, que eu estou sempre por lá. E é isso, malta. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e eu vejo-vos no próximo. Tchau!